Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. E hoje o primeiro dia do tema Vencendo o Pecado. Quando você vai estudar sobre algo, é importante que você esgote aí todas as fontes de estudo para que com o conhecimento você possa tomar a melhor decisão. É claro que tem pessoas que elas podem adquirir todo o conhecimento do mundo e mesmo assim elas podem vir a errar. Temos o exemplo na Bíblia do rei Salomão, filho de Davi, que o homem que recebeu do Senhor sabedoria e mesmo assim cometeu os erros. Mas ainda assim, mesmo sabendo que com todo o conhecimento eu posso errar, é sim admirável quando alguém busca o conhecimento de Deus, busca saber a opinião de Deus sobre cada assunto. Qual que é a opinião de Deus sobre o casamento? Qual que é a opinião de Deus sobre ser um servo? Qual é a opinião de Deus sobre o perdão? Então, a pessoa ali ela esgota o conhecimento para tomar a melhor decisão e o nosso conhecimento hoje será acrescentado a respeito do pecado. Então, o pecado é uma violação, ou seja, um desrespeito pelo que é santo. Então, pecar é violar, é pegar algo lacrado, é pegar algo santo e você acabar trazendo algo imundo para aquilo que é santo. É você, como diz aqui o texto que eu estou aqui lendo como base para poder falar contigo, é um desrespeito pelo que é santo. Então é pegar algo santo e não tratar aquilo com santidade. Mas muitas pessoas, elas podem dizer, mas se eu cometer um erro, segundo os padrões bíblicos aí, se eu cometer um erro, eu não estou fazendo mal nenhum a Deus. Deus não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Se eu estiver roubando, mentindo, traindo, me prostituindo, se eu estiver desejando mal, se eu estiver agredindo, se eu estiver ferindo, o que Deus tem a ver com isso? Então, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de pensamento. Deus, ele está lá no trono dele e a vida, a minha vida, ela é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E como eu disse aqui em cima, que o pecado é uma violação, é um desrespeito pelo que é santo, alguém diz, mas aí que não tem nada a ver comigo mesmo, porque eu não sou santo, Deus sabe que eu não sou santo. Como que se eu cometer um pecado, eu vou estar desrespeitando o que é santo? Eu não estou fazendo nada contra Deus? Se eu estou me viciando em algo, se algum prejuízo eu estou dando, esse prejuízo é a mim mesmo. Então, olha que é importante você entender sobre o pecado. Talvez essas pessoas não estão se dando conta de que quando elas cometem um pecado, sim, elas estão atingindo a Deus, e eu vou te mostrar como hoje na palavra. Mas vamos entender um pouco mais sobre o pecado. Então, pecado é violar, pecado é macular. O que é macular? Macular é por mancha, é sujar, é poluir. Pecado também é depreciar, ou seja, reduzir o preço. Quando uma pessoa peca, ela está se desvalorizando. Por isso que o diabo, ele insiste em tentar a cada um de nós para que nós venhamos pecar e assim o nosso valor acaba sendo diminuído. Você percebe que uma pessoa que vive em pecado, ela vive com uma baixa autoestima. Ela vive sempre querendo provar alguma coisa para alguém. Ela sempre está como se uma carga tivesse sobre os ombros dela e ela sempre está tentando se livrar dessa carga e quanto mais ela tenta se livrar, mais ela se afunda, mais ela acaba se sujando. Então, o pecado, macular, depreciar, o próprio aí violar, que é o desrespeito ao que é santo, que é sagrado, aquilo que merece respeito. Então, pecar é, de fato, errar o alvo. Todos aqueles que pecam, eles estão errando
o alvo. Agora vamos até a palavra do Senhor para a gente poder entender mais sobre esse assunto, respondendo aquela pergunta lá. Será? Menti, traí, roubei, fiz algum mal para alguém? Será que de fato isso não está atingindo a Deus? Vamos até a palavra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque quando eu peco, eu sim estou atingindo a Deus, porque eu não sou de mim mesmo. Essa carne, esse espírito, essa alma, tudo que há em mim, tudo que há em você pertence a Deus. Se nós achamos que somos donos do nosso próprio nariz, estamos enganados. O nosso Deus é o Criador do universo, é o Criador de tudo que nele há. E como a própria palavra diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ah, mas eu menti. Eu menti. Mas quando eu menti, eu prejudiquei o outro. Pois é. Quando a Bíblia diz aqui, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, não está falando exclusivamente de mim. O meu próximo, o corpo dele, também é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu erro em algo que me prejudica e quando eu erro em algo que prejudica o outro. Das duas formas eu estaria atingindo algo que é de Deus, que é o corpo. Ou também diz aqui, ó, no versículo 20, porque fostes comprado por um preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando eu não me exponho à palavra, quando eu não busco, quando eu não oro, quando eu castigo o meu espírito que clama por Deus, eu também estou pecando. Eu estou deixando de dar a Deus aquilo que é dele. Eu estou deixando de glorificar a Deus naquilo que a ele pertence a glória. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre a falta de espiritualidade de alguns. Aqui nesse versículo acima, é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando na igreja de Coríntios. Então, o apóstolo Paulo ensina sobre a falta de espiritualidade de alguns, fazendo a igreja perder tempo e não alcançar o devido crescimento. Ele também admoesta sobre a responsabilidade daqueles que ensinam. Lidar com vidas não é fácil e nunca será. Ou seja, cuidar de alguém requer o entendimento que prestaremos conta, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, ninguém por pertencimento. O que eu fizer comigo ou com os outros, estou fazendo contra Deus, que é o verdadeiro dono do corpo. Então, é tão importante isso que o Paulo estava dizendo, gente. Eu queria muito que vocês crescessem. Eu queria muito, mas infelizmente falta espiritualidade entre vocês. Falta de vocês um cuidado melhor com a vida de vocês. Vocês precisam tomar esse cuidado, porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Não achem que vocês ficando desanimados, não achem que vocês chutando balde ou não querendo se dedicar, que vocês estão ok, tá tudo certo. Não, não está ok, também não está tudo certo. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E também o Paulo admoesta sobre a responsabilidade daqueles que estão ensinando. Olha, que vocês possam cuidar bem da igreja. Aí Paulo vai falar com Timóteo, Paulo vai falar com Tito. Paulo ele vai admoestar para que aqueles que estão como pastores da igreja cuidem bem do rebanho.
Tenham a sensibilidade. Você vê que o Paulo, ele dosava o alimento segundo a capacidade do ouvir. Então o Paulo entendeu, infelizmente essa igreja não consegue comer um alimento sólido. Eu preciso dar um outro tipo de alimento, mas eu preciso alimentar. Eu não posso deixar eles com fome. Sendo leite ou sendo algo que eu posso considerar um alimento mais forte, eu não posso deixar de alimentar esse povo. E você vai entender que logo ao agredir o corpo, eu estou pecando, violando, maculando e depreciando. Eu fiz algo contra o meu corpo, eu estou pecando, eu estou maculando, eu estou violando, eu estou depreciando. Eu fiz algo contra o corpo de alguém, eu estou pecando, eu estou violando, eu estou maculando, eu estou depreciando. Então é muito importante você ter cuidado com você mesmo. Olha o mandamento aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o cuidado que você tem que ter com você é um cuidado que também você deve estender ao próximo. E olha que interessante o cuidado que a palavra ela nos mostra no livro de João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas. Está aqui no livro de 1 João. Olha o cuidado que aqui o João está tendo em escrever para a igreja. Meus filhinhos. Um tratamento carinhoso. Mas aqui o João está falando sobre o pecado, sim. Mas ele sabe que ele precisa cuidar muito bem daquilo que não pertence a ele. Ele precisa ser carinhoso como ele recebeu também do Senhor o carinho. O João, o discípulo, o apóstolo amado, e aqui ele está pegando aquele amor que ele recebeu e ele está dando esse amor. Mesmo que aqui ele está dando uma lição dura, pois ele está falando a respeito do pecado. Falar sobre o pecado nunca vai ser algo comum, nunca vai ser algo fácil, mas é algo necessário. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Filhinhos, vocês são amados do Pai. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são algo que Ele ama incondicionalmente. Mas eu estou escrevendo essas coisas para que vocês, sendo o templo do Espírito Santo, sendo a igreja de Deus, vocês não pequem. Mas se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, ou seja, sem o pecado. Então, você está tendo hoje uma visão a respeito do pecado. Você está tendo hoje uma visão panorâmica a respeito do pecado. Então, o pecado é violar, o pecado é macular, o pecado é depreciar. O pecado é a destruição daquilo que é santo. Então você agora entende, sim, se eu sou de Deus, eu sou santo,
porque tudo o que há em mim foi criado por Deus. Agora, o que eu preciso, sabendo que aquilo que há em mim não é meu, é de Deus, que é santo, agora eu preciso praticar essa santidade, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, para que eu não venha cair nas tentações. Então, provavelmente aí, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, não sei, mas daqui a pouquinho tá chegando aí para você a segunda pregação a respeito de vencendo o pecado. Agora você conhece. Na próxima, eu quero aí pedir a direção de Deus para te trazer mais conhecimento. E quando chegar aí na sétima pregação, você possa ter vencido aquilo que tem tentado destruir a tua vida com Deus. Deus abençoe, um grande abraço e fique com Deus. Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. E hoje é o primeiro dia do tema Vencendo o Pecado. Quando você vai estudar sobre algo, é importante que você esgote aí todas as fontes de estudo para que com o conhecimento você possa tomar a melhor decisão. É claro que tem pessoas que elas podem adquirir todo o conhecimento do mundo e mesmo assim elas podem vir a errar. Temos o exemplo na Bíblia do rei Salomão, filho de Davi, que o homem que recebeu do Senhor sabedoria e mesmo assim cometeu os erros. Mas ainda assim, mesmo sabendo que com todo o conhecimento eu posso errar, é sim admirável quando alguém busca o conhecimento de Deus, busca saber a opinião de Deus sobre cada assunto. Qual que é a opinião de Deus sobre o casamento? Qual que é a opinião de Deus sobre ser um servo? Qual é a opinião de Deus sobre o perdão? Então, a pessoa ali ela esgota o conhecimento para tomar a melhor decisão e o nosso conhecimento hoje será acrescentado a respeito do pecado. Então, o pecado é uma violação, ou seja, um desrespeito pelo que é santo. Então, pecar é violar, é pegar algo lacrado, é pegar algo santo e você acabar trazendo algo imundo para aquilo que é santo. É você, como diz aqui o texto que eu estou aqui lendo como base para poder falar contigo, é um desrespeito pelo que é santo. Então é pegar algo santo e não tratar aquilo com santidade. Mas muitas pessoas, elas podem dizer, mas se eu cometer um erro, segundo os padrões bíblicos aí, se eu cometer um erro, eu não estou fazendo mal nenhum a Deus. Deus não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Se eu estiver roubando, mentindo, traindo, me prostituindo, se eu estiver desejando mal, se eu estiver agredindo, se eu estiver ferindo, o que Deus tem a ver com isso? Então, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de pensamento. Deus, ele está lá no trono dele e a vida, a minha vida, ela é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E como eu disse aqui em cima, que o pecado é uma violação, é um desrespeito pelo que é santo, alguém disse, mas aí que não tem nada a ver comigo mesmo, porque eu não sou santo, Deus sabe que eu não sou santo. Como que se eu cometer um pecado, eu vou estar desrespeitando o que é santo? Eu não estou fazendo nada contra Deus? Se eu estou me viciando em algo, se algum prejuízo eu estou dando, esse prejuízo é a mim mesmo. Então, olha que é importante você entender sobre o pecado. Talvez essas pessoas não estão se dando conta de que quando elas cometem um pecado, sim, elas estão atingindo a Deus, e eu vou te mostrar como hoje na palavra. Mas vamos entender um pouco mais sobre o pecado. Então, pecado é violar, pecado é macular. O que é macular? Macular é por mancha, é sujar, é poluir. Pecado também é depreciar, ou seja, reduzir o preço. Quando uma pessoa peca, ela está se desvalorizando. Por isso que o diabo, ele insiste
em tentar a cada um de nós para que nós venhamos pecar e assim o nosso valor acaba sendo diminuído. Você percebe que uma pessoa que vive em pecado, ela vive com uma baixa autoestima. Ela vive sempre querendo